No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que tem para saber sobre velocidade do obturador, o que é, como ele se encaixa no triângulo de exposição, quais os efeitos que a gente pode conseguir com essa regulagem, as diferenças entre o obturador mecânico e digital, e ainda te digo qual é a melhor velocidade do obturador para cada situação que tu vai fotografar. Então, bora lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do jornadadafoto.com.br, que contém muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis. E uma delas é esse e-book grátis, 4 passos simples para melhorar tuas fotos. E lá também tem mais e-books, presets e outros materiais igualmente gratuitos para ti. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para tu baixar e começar a tirar fotos melhores ainda hoje. Sabe aquele som característico que uma câmera faz quando tira foto? Esse é o obturador da câmera fazendo o trabalho dele. E junto com o ISO e a abertura de diafragma, eles formam o triângulo de exposição. E eles são os conceitos mais importantes que a gente deve aprender na fotografia. Tudo está baseado nessas 3 regulagens. E no vídeo de hoje a gente vai ver a velocidade do obturador. E se tu quiser me deixar motivado para fazer os outros 2, já deixa o like e te inscreve no canal para não perder os próximos. A velocidade do obturador ela existe devido ao obturador da câmera, que é uma cortina na frente do sensor, que ela fica fechada até tu apertar o botão da câmera. E quando a câmera dispara, essa cortina ela abre e expõe totalmente o sensor à luz que passou pela lente antes. Depois que esse sensor termina de coletar a luz, o obturador ele fecha imediatamente e impede que mais luz chegue no sensor. A velocidade do obturador ela é responsável por ser um dos pilares da exposição na fotografia. E além de saber o que ela afeta na exposição, é fundamental entender o que é a velocidade do obturador rápida e lenta e como uma imagem muda dependendo dessa configuração. Nesse guia definitivo, tu vai encontrar todos os fundamentos que tu precisa e quais os efeitos que é possível fazer e também qual é a melhor velocidade do obturador para todos os gêneros de fotografia. A velocidade do obturador ela é o tempo que essa cortina que a gente falou que fica aberta, expondo a luz no sensor da câmera. É basicamente quanto tempo a tua câmera leva para tirar uma foto. E isso tem alguns efeitos importantes na aparência das imagens. Quanto mais tempo o obturador fica aberto, mais luz passa no sensor da câmera. Por outro lado, quanto mais curto for esse tempo de abertura, menos luz vai ser capaz de chegar até o sensor. Uma maneira fácil de entender a velocidade do obturador é comparar com os nossos olhos, com as nossas pálpebras. Por exemplo, se tu fechar os olhos e abrir por meio segundo sem piscar, e em seguida tu fechar eles de novo, tu basicamente criou uma exposição de meio segundo para os teus olhos. Ou seja, por meio segundo a luz foi capaz de chegar na tua retina. E a mesma coisa acontece com a câmera, lente e obturador. Uma velocidade do obturador de meio segundo significa que, quando tu aperta o botão de tirar foto, a cortina ela se abre por meio segundo e permite que a luz passe para o sensor da câmera e depois ela fecha novamente. Tudo nessa faixa de tempo. E esse tempo, essa duração, quem vai definir isso é tu, o fotógrafo. Bom, a gente já falou que a velocidade do obturador ela tem relação com a exposição, que é basicamente o quão clara ou quão escura está essa imagem. Se tu usar uma velocidade de obturador muito longa, o sensor da câmera ele vai captar muita luz e a foto ela vai ficar realmente bem clara. Quando a gente usa uma velocidade de obturador rápida, o sensor da câmera ele é exposto a apenas uma pequena fração de luz, resultando numa foto mais escura. Só que a velocidade do obturador não é a única variável que afeta o brilho da imagem, por exemplo. Tem também a abertura de diafragma e o ISO, que com eles forma o triângulo de exposição. E todos eles juntos definem a exposição da imagem. Então, por isso, tu tem uma flexibilidade para definir a velocidade do obturador. Mas tu precisa escolher as outras configurações com cuidado também. Isso fica para outro vídeo. A velocidade do obturador ela pode ser uma ferramenta vital para capturar as fotos com brilho adequado. Num dia ensolarado, pode ser que tu use uma velocidade mais rápida, para que a tua foto não fique muito clara. Ou no jargão fotográfico, super exposta. Ou se estiver escuro, tu precisa usar uma velocidade do obturador longa para evitar uma foto muito escura.
o que pode te exigir o uso de um tripé. Para muitos fotógrafos, esse é o principal motivo para ajustar a velocidade do obturador. Garantir que as fotos elas tenham um brilho adequado. Mas também a gente deve se preocupar com a quantidade de movimento numa cena, que é um assunto que a gente também vai falar aqui. As velocidades do obturador elas são normalmente medidas em segundos e frações de segundo. Por exemplo, a velocidade do obturador de 1/4, 1/4, ela significa 1/4 de segundo, enquanto que a 1/250, ela significa 1/250 de segundo. Ou seja, quanto maior for o teu número no denominador, no número de baixo, mais rápida vai ser a velocidade do obturador. Uma velocidade de 1/4 de segundo, ela é mais rápida do que meio segundo, 1/2. A maioria das DSLRs e as mirrorless, que elas não têm o espelho, elas podem lidar com uma velocidade de obturador de até 1/4000 de segundo, enquanto algumas elas podem chegar a velocidades muito rápidas, como 1/8000. E por outro lado, a maior abertura que tu consegue, o maior tempo de exposição é de 30 segundos, nativamente. Mas se tu quiser mais, a gente consegue chegar com um modo bulbo e um disparador remoto. Isso fica para outro vídeo também. E antes da gente seguir, a gente tem que ficar na mesma página sobre os termos velocidade rápida e velocidade lenta do obturador, para entender os efeitos dessas velocidades na fotografia. A gente chama de velocidade rápida quando o obturador da câmera ele é aberto por um período muito curto. Geralmente, ele é um período de tempo abaixo de 1/100. E ela é mais usada em fotografias que tenham movimentos, e a gente quer congelar esse movimento. Velocidades lentas são aquelas que ficam no meio termo, entre 1/100 e 1 segundo, mais ou menos. Porque, dependendo do objeto que a gente está fotografando, a gente já pode causar algum borrão de movimento nessa faixa de velocidade. E as velocidades do obturador longas, elas são acima de 1 segundo. Também é conhecido como longa exposição. A partir desse ponto, tu vai precisar de um tripé, para que as imagens continuem nítidas. A gente usa a longa exposição para certos tipos de fotografias, noturnas, ou quando se tem pouca luz ou quer captar um movimento de forma intencional. Se algo na cena estiver se movendo quando tu usa uma velocidade de obturador longa, ele vai aparecer borrado. E como a gente falou antes, a velocidade do obturador ela controla dois aspectos na fotografia, que é o brilho da cena e o movimento. O movimento na fotografia ele é um elemento essencial. Tu pode usar esse movimento para transmitir a sensação de que o objeto não está parado. Tu pode borrar algumas partes da imagem com um propósito artístico, ou tu pode até eliminar elementos que tu acha que não está agregando à cena, que foi o que eu fiz nessa foto do Castelo de Eltz, na Alemanha. Eu usei uma longa exposição para retirar as pessoas que estavam andando por ali. Mas a gente também tem que ficar atento. Se escolher uma velocidade de obturador errada, ela pode fazer que a nossa foto perca a nitidez. Quando o obturador ele é aberto, uma imagem está sendo tirada. Mas te lembra que qualquer coisa que se mova enquanto essa imagem está sendo tirada, ela vai ficar borrada. A velocidade do obturador ela tem que ser igual à velocidade que tu está fotografando, se tu quiser evitar o borrão de movimento. Se tu estiver fotografando um jogo de futebol, por exemplo, numa velocidade de 1/80, os jogadores eles vão provavelmente ficar borrados. A maioria dos esportes é fotografado com uma velocidade do obturador muito mais alta. Geralmente 1/500 e até mais. Mas para crianças e pessoas e animais de estimação que às vezes estejam brincando ou passeando na praça, uma velocidade de 1/250 já é o suficiente. Agora, se tu quiser congelar na foto um objeto ou algum movimento, tu vai precisar usar uma velocidade de obturador que seja tão rápida ou até mais rápida do que esse movimento, para poder realmente congelar ela no tempo. Por exemplo, para fazer um corredor parecer congelado no tempo, a gente vai precisar usar uma velocidade de obturador rápida, digamos de 1/1000 segundos. Como essa foto aqui, que claramente a gente vê que eles estão correndo, mas a velocidade do obturador foi tão alta, foi tão rápido, que o fotógrafo ele conseguiu congelar o movimento. E outra coisa que a gente tem que considerar quando escolhe a velocidade do obturador é a distância focal que a gente está usando, qual lente a gente está usando. As distâncias focais mais longas, elas vão acentuar a vibração na câmera. E por isso, tu tem que escolher uma velocidade de obturador mais rápida. Uma regra que pode ser usada é usar a velocidade do obturador
que seja maior do que a tua distância focal. Por exemplo, uma lente de 50 milímetros, tu teria que usar uma velocidade de 1/50 ou mais. E se a tua lente tem 300 milímetros, por exemplo, tu usaria uma velocidade de 1/300 ou mais, para evitar o borrão de movimento. Tá, mas espera aí, esse borrão ele é ruim de toda maneira? Embora tu usar uma velocidade do obturador correta, digamos assim, para evitar que a imagem fique borrada, tu também pode introduzir uma série de efeitos que eles introduzem o movimento de forma intencional nas imagens e fica muito interessante. Caso tu queira adicionar um pouco de movimento na tua imagem, para realmente dar uma impressão de que o troço não está parado, tu vai usar uma velocidade mais devagar. Vamos usar o mesmo exemplo do corredor. Tudo vai depender da velocidade que ele está correndo, mas eu acredito que 1/30 segundos já te introduz um pouco de borrão de movimento, mostrando que ele realmente está se mexendo. E é o que a gente vê nessa segunda foto, que tem o borrão de movimento, dando uma impressão de maior velocidade, parece que ele está voando pela foto. O borrão de movimento, no lugar e hora certa, ajuda a adicionar uma sensação de movimento, na verdade, para numa fotografia que está parada. Quando a gente fotografa um carro de corrida, por exemplo, muitos fotógrafos eles escolhem uma velocidade rápida o suficiente para borrar os pneus que ainda mantém a carroceria do carro nítida. Se os pneus não tivessem borrado, o carro ele ia parecer que ele ia estar simplesmente estacionado na pista. E aquela cena estática, ou pelo menos a cena que parece estática, a gente consegue usar ainda a velocidade do obturador para efeitos criativos, como uma fotografia de longa exposição que borra intencionalmente algum movimento enquanto tu mantém o resto da cena imóvel, como por exemplo fotos na beira do mar. Elas são fotografadas em longa exposição com um tripé, com a ajuda de um tripé. E a longa exposição ela também pode ser usada quando não tem movimento nenhum, como por exemplo em fotos noturnas, que a luz é tão pouca que a gente precisa usar uma abertura muito grande para captar o máximo possível de luz e a nossa foto ter alguma coisa para mostrar. Para fazer isso, a gente precisa de uma ajuda de um tripé para essas longas exposições. E hoje em dia, você deve ter ouvido falar nas câmeras DSLR e nas câmeras mirrorless, que não tem um espelho. E qual é a diferença dessas duas? O obturador ele é uma peça física que ele se move para cima e para baixo dentro da câmera. Mas essas câmeras mirrorless e até os smartphones, eles usam o que é chamado de obturador eletrônico, que diferente da câmera DSLR, que está lá uma barreira física, eles usam uma oscilação eletrônica, que informa para o sensor quando gravar. Os obturadores eletrônicos, eles geralmente permitem que as câmeras elas usem uma velocidade ainda maior. O único problema com esses obturadores eletrônicos, eles tendem a reduzir um pouco a qualidade da imagem, introduzindo um pouco mais de ruído. Os obturadores eletrônicos, eles também são um pouco mais difíceis de usar com longas exposições, já que eles drenam mais da bateria, ela acaba sendo drenada mais rápida. Bom, e o modo manual, ele permite que os fotógrafos controlem a velocidade do obturador, o ISO e a abertura de diafragma. E com isso, tu vai usar a roda de regulagem na tua câmera para definir qual a velocidade do obturador quando tu está no modo manual. Mas uma coisa que eu recomendo tu fazer para quem está começando e pegando o jeito da velocidade do obturador, sem se preocupar com ISO ou abertura de diafragma. Também tem um modo que a gente consegue usar para treinar isso. E o nome desse modo é prioridade do obturador. Ele te permite definir qual velocidade usar e a tua câmera ela vai determinar qual o ISO e qual a abertura de diafragma. E eu acho isso sensacional para os iniciantes que querem aprender. E também tem fotógrafos avançados que usam isso aí para simplificar a maneira deles fotografarem quando a luz está mudando rapidamente. O modo de prioridade do obturador ele aparece no topo da câmera, que é o símbolo S ou TV, para quem tem câmeras Canon. E nesse modo, a roda de controle, o dial traseiro da câmera, ele vai ajustar a velocidade do obturador. Então tu vai te preocupar só nessa regulagem e a câmera vai fazer o resto. Isso significa que, digamos que tu tenha colocado a velocidade 1/100 lá. E aí a luz está mudando, tu está saindo de um ambiente fechado para um ambiente aberto e tu não sabe como alterar os outros pilares ainda. Então a câmera vai definir para ti.
mas tu tá preocupado em manter a velocidade do obturador. Digamos que tu queira introduzir um pouco de movimento. Tu vai definir uma velocidade mais baixa e a câmera vai calcular todo o resto para ti. Isso eu acho excelente, que é uma boa maneira de começar a ter um pouco mais de controle sobre os efeitos que a velocidade do obturador tem na tua foto. Mas te lembra que eu te falei que a maioria das velocidades do obturador são 1 sobre 100, 1 sobre 800, 1 sobre 500 e assim por vai? Para economizar espaço, a maioria das câmeras elas omitem a fração. Então, uma velocidade de 1 para 800, ela é escrita na câmera como só 800. E se a velocidade do obturador não for uma fração, ou seja, ela for maior que 1 segundo, ela seja 1 segundo realmente, 2, 3, essa velocidade ela é escrita com uma aspas. Por exemplo, 8 segundos. E aí tem o 8 seguido de aspas. Enquanto que o 8, só o 8 na câmera, ela é a velocidade do obturador, que significa 1 sobre 8. Tá, e qual é a melhor velocidade do obturador? Não tem essa regra. A melhor velocidade do obturador na fotografia, ela vai depender da condição de luz e da cena e do movimento que tu deseja capturar nas fotos. Dito isso, é sempre útil ter uma ideia mais ou menos aproximada do que uma boa velocidade do obturador de fotografia, dependendo do assunto que tu está fotografando. A melhor velocidade na fotografia de paisagem, ela varia de acordo com o efeito que tu quer passar nas tuas fotos. Mas digamos que tu queira fotografar de uma maneira mais nítida possível, sem borrão de movimento, sem que o vento sopre nas flores e elas fiquem borradas. Tu vai usar uma velocidade de 1 sobre 125 até 1 sobre 15, normalmente. Mas nada impede de tu usar velocidades mais baixas ainda, para borrar o movimento, caso seja a tua ideia. Para a vida selvagem, animais, pássaros, a velocidade tende a ser rápida, especialmente quando está fotografando animais se movendo num ritmo muito acelerado. Na fotografia de pássaros, por exemplo, a velocidade do obturador precisa ser muito rápida, especialmente quando eles estão voando. Então eu recomendo entre 1 sobre 4.000 até no máximo 1 sobre 500, dependendo do pássaro e do movimento. E para fotografia de noite, ela vai ser uma velocidade lenta, só que vai depender da cena. Se tu estiver fotografando a Via Láctea ou estrelas, por exemplo, tu vai usar uma velocidade de 15 e 30 segundos. Mas se vai ser a aurora boreal, por exemplo, a velocidade do obturador é um pouco mais rápida, geralmente entre 2 a 8 segundos. E para quem quer usar um drone ou fazer uma fotografia aérea de avião, helicóptero, por exemplo, a velocidade mínima é 1 sobre 2.000, para ter uma imagem nítida e evitar borrões. E para retrato, tu precisa de uma velocidade de obturador rápida, para congelar o objeto, a pessoa na tua frente e tirar um retrato nítido. Então eu recomendo 1 sobre 1.000 até, no máximo, 1 sobre 50. Fotografia de esporte, ela envolve muita ação, então eu recomendo usar 1 sobre 4.000 e 1 sobre 1.000. E se tu quer aprender mais sobre fotografia, eu vou deixar aqui embaixo no link um bônus para quem se interessa. Se tu gostou desse vídeo e quer ver os próximos, já te inscreve no canal e curte esse vídeo também. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!